Pronto, pessoal, estamos gravando. Primeiramente, agradecer a presença de todos, algumas pessoas aí bem conhecidas, o Bruno aí já deu boa noite a alguns. A gente vai começar hoje uma série, né, focada em startups. A gente quer dar um espaço, né, para a gente conseguir discutir os temas das startups, o que elas estão solucionando, onde elas querem chegar, qual a visão de mercado. E antes de começar essas entrevistas diretamente com startups, nós escolhemos fazer um episódio de aquecimento, um episódio zero de aquecimento, e aí com a presença do Bruno e do Dr. Gustavo Meireles, para dar uma geral de mercado, botar todo mundo no mesmo ponto, e para depois aprofundar a tese de cada uma das empresas. Para quem não me conhece, sou Gustavo Pedreira, eu sou sócio da Telepax, empresa aí de telediagnóstico. Eu sou um dos membros da CIS, né, o embaixador da CIS, que é a Comunidade de Inovação em Saúde, essa comunidade fundada aí pelo Gustavo Meireles, já estamos com 3 anos aí de vida, e mais de 15 mil pessoas entre newsletter, LinkedIn, Instagram, grupo de WhatsApp. Então, um grupo que tem se fortalecido muito nos últimos anos, e essa é uma websérie da CIS, né, da Inovação em Saúde. Os convidados de hoje, o Dr. Gustavo Meireles, vice-presidente da AFIA, fundador da CIS, é o hoster do Expertcast e muito conhecido de todos. Estamos também aqui com o Bruno Bog. O Bruno é o presidente da Associação Brasileira de Startups. O Bruno... Bom, Bruno, por favor, se apresente a todos. Obrigado, Gustavo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que eu sou membro também do CIS desde o começo, ali junto com o Gustavo, junto com os Gustavos, né, tanto o Pedreira quanto o Meireles, e outras pessoas ali que fazem parte do grupo, da comunidade. Em discussão, a gente planejando algumas ações para o CIS, discutindo alguns próximos passos dos projetos, surgiu, através do Gustavo e comigo, de a gente criar esses webinários, esses materiais, e trazer startups para falarem das soluções do mercado, dos propósitos, né, claro, muitas vezes do propósito que as startups têm de atuarem no mercado de saúde. A gente fez esse convite para conversarmos, eu, ele e o Meireles, trazendo vamos ter aí diversas personas, empresas, indústrias, startups, soluções, mas começarmos nós para até mostrar o que a gente pretende fazer nesses webinários e como a comunidade CIS, junto com a BSS, junto com todo o movimento no mercado de saúde, tem atuado. Então, prazer, eu sou o Bruno Borg, como o Gustavo falou, estou como presidente da BSS, que é a Associação Brasileira de Startups de Saúde e Health Techs. Estou na BSS desde 2019, na qual eu fui convidado para fazer parte como embaixador, então eu representava a BSS na região de São Paulo. Na época eu trabalhava numa multinacional norte-americana e trabalhava com inovação, liderava um time de startups da SVs dentro dessa empresa, junto com Microsoft, Google, AWS, e fui convidado para ser embaixador e representar a BSS em São Paulo. Então, desde então, tenho trabalhado com a BSS com inovação, trabalhei em outras empresas, sempre levando na frente de inovação, de saúde, e felizmente fui eleito em 2024 como presidente da BSS, junto com toda a diretoria, na qual a gente tem trabalhado aí, feito bons projetos. Então, coincidentemente, junto com o CIS, a gente se uniu ali com as forças, com as ideias e necessidades, e estamos construindo esse movimento de saúde aí, né, Gustavo? Exatamente. E acho que, Bruno, até estão aproveitando o gancho, né? Falou bastante aí da BSS, da CIS, tem outras instituições, né, fortes aí de mercado de ecossistema, tem o Nova HC, a gente conhece alguns grupos. Como que você vê, né, o papel dessas instituições no mercado de ecossistema? Como, de fato, né, a BSS pode ajudar uma startup que está querendo entrar no mercado? Como que você vê esse apoio institucional da BSS para as startups de saúde? A BSS, inteligentemente, junto com a diretoria, decidiu ter seu headquarter dentro do Hub Nova HC, no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, o maior complexo de saúde da América Latina, mas não ficarmos ali, e sim expandirmos. Então, hoje a gente tem embaixadores em diversas regiões, em diversas áreas aí do Brasil. Recentemente, a gente esteve na inauguração do IMEC, que é um hub de inovação do Mackenzie, lá de Curitiba, da Universidade Mackenzie, na qual o único curso é de saúde, é de humanas.
E a gente, com o IMEC, a gente trouxe outras verticais, a gente está fechando parceria com outros lugares, outras universidades também, porque é isso, eu costumo dizer muito, Gustavo, a saúde e inovação não trabalha sozinho, precisa de colaboração. O papel dessas empresas, dessas associações, é fazer esse movimento, eu falo repetidamente isso, cabe a nós somos as pessoas que temos que liderar esse movimento de levar a inovação para o mercado de saúde, apoiar, construir, identificar as dores, identificar o apoio que as startups e as pessoas que estão inovando precisam, para que elas tenham sucesso no mercado. A BSS tem esse papel de conectar, a gente é um papel de intermediador ali, de pegar as startups, entender o que elas fazem, apoiar elas na construção de vendas, no marketing, como monetizar, como levar a sua solução para o mercado e apresentar e conectar com alguns hospitais. Então, não só hospitais, né? Como digo, hospitais com os clientes que a BSS tem parceria. Então, a gente tem parceria com alguns grandes hospitais do Brasil, temos parceria com algumas universidades e temos parceria com outras associações. Então, para mim, a BSS é um facilitador de acesso para as startups e para quem tem uma solução e quem está no mercado. Ah, Bruno, você garante que a gente vai fechar negócio? Não, o Bruno e a BSS não garantem que você vai fechar negócio. A gente coloca você de frente com as pessoas que são interessadas em inovação. Então, hoje mesmo eu saí de uma reunião com um grande hospital do Espírito Santo, no qual ele falou, Bruno, eu quero a BSS aqui dentro. E não só para comprar startups, mas para aprender inovação. Eu preciso que meu time aprenda inovação. E ninguém melhor do que vocês para ensinar inovação para o meu time dentro do hospital. Então, a BSS é esse papel, junto com as outras associações, como junto com o CIS, que é um movimento muito grande. Eu lembro que quando eu entrei no CIS, nós éramos em 15, 14, acho que a gente fez reunião, tínhamos 14, hoje temos muitos, temos quase 4 grupos no WhatsApp, fora as redes sociais, fora todas as outras redes, LinkedIn, Instagram e tudo mais. Porque é um movimento, você vai captando novas pessoas que têm o mesmo perfil, a mesma ideologia de querer fazer inovação. Então, o nosso papel ter um facilitador desses acessos e facilitar com que as startups tenham ali uma saudabilidade para entrar no mercado de saúde. Não, muito bacana. Você falou 2 palavras aí que eu acho muito interessantes, né? Você comentou, né, que estava em Curitiba, que tem uma capilaridade de pessoas no Brasil inteiro, né? Eu acho isso muito legal. Hoje, entre os embaixadores, né, a gente tem embaixadores de outras regiões. Recentemente entrou o embaixador de Santa Catarina, uma empresa nova, muito interessante. No último webinar, né, que a CIS fez, o Manuel aí nos ajudou muito nesse último webinar, foi interessante, eu pedi, né, até se as pessoas quiserem enviar também, né, eu pedi para colocar qual é a cidade e estado de quem estava nos assistindo, e tinha gente de todas as regiões do Brasil também. Acho que é uma função muito importante, né, dessas instituições realmente levar essa capilaridade, né? O Brasil é um país continental, né, então não dá para a gente ficar só em São Paulo, né? É um centro importante, mais importante do Brasil, muito provavelmente, mas tem muitos outros centros no Brasil inteiro de renome e muitas atitudes positivas em tudo quanto é canto no Brasil, né? Acho isso muito interessante. Outra hoje, por exemplo, só não te cortando, Gustavo, claro, mas para raciocínio, hoje eu tenho um embaixador em Manaus, eu tenho um embaixador no Acre. Então, assim, poxa, o quanto esse mercado necessita de inovação e nós podemos, junto com a BSS, levar essas soluções para essas regiões. Eu não conheço, então, assim, ninguém é melhor do que a pessoa da região trazer as dores para que a gente leve as soluções para lá, entendeu? E o contato desses embaixadores, por exemplo, do Acre, de Manaus, consegue na página da BSS? Como que funciona esse relacionamento? Sim, eu e o diretor da BSS, a gente tem reuniões quinzenais com todos os embaixadores, a gente tem um diretor dos embaixadores que demanda as ações para as regiões e eles também demandam ações das regiões para nós, para que a gente leve essas ações para lá. E a gente faz ação. Então, assim, tem o pessoal de Manaus, poxa, a gente aqui, poucas pessoas falam de inovação. Então, a gente pega esse compilado de conteúdo, leva para ele e ele fomenta isso lá e automaticamente ele traz, Bruno, poxa, falaram sobre isso. O que a gente tem dentro da BSS que a gente pode levar para cá? O que a gente pode trazer para cá? Que a gente pode levar para o mercado? Que a gente pode criar aqui? Então, é muito legal essa troca de informações, porque por mais que sejamos do mesmo país, você falou uma palavra muito sábia, né? A gente é um país continental. Nem sempre o que acontece aqui no centro, no eixo, né, centro-oeste, sul, sudeste, acontece lá no norte e nordeste. Então, é muito importante que a gente tenha essas pessoas dentro e dessas regiões para que elas nos tragam ali as dores, as necessidades, e a gente possa levar o melhor conteúdo para eles.
Nem precisa ir tão longe, né? A gente vê que quando vai para o interior de São Paulo, interior de Minas, já é uma realidade muito diferente, né? Eu sempre gosto de citar aquela pesquisa TIC Saúde que fala que ainda 7%, a última, que saiu mais recente, aí de 2025, que 7% dos hospitais ainda usa prontuário em papel. A gente muitas vezes está discutindo a IA, está discutindo a margem da inovação, mas ainda tem muito trabalho para fazer, né? Então, imagino eu que seja muito enriquecedor quando alguém lá do Acre traz uma realidade de lá e como conseguir fazer essa inovação funcionar naquela realidade, não na realidade daqui. Isso, com certeza, é muito bacana. E, Bruno, mudando um pouquinho aí de assunto, né? A gente vê muito em filmes, vê muitas histórias bonitas de startups fazendo captações grandes, mas, de fato, nenhuma startup começa sem recurso, né? E uma startup em saúde, que às vezes tem um ciclo um pouquinho mais longo, é mais difícil ainda, né? Precisa de recurso. Fala para a gente um pouco como que funciona esse mercado de financiamento de startup, tem Family Friend, Série A, Série B, investimento anjo, qual que é a diferença de cada uma e quando que uma empresa deve buscar uma ou outra, né? Quando uma startup deve buscar uma ou outra. Eu falo muito, eu estou no mercado de saúde há pouco mais de 10 anos, né? Então eu falo que existem duas realidades e quem viveu as duas vai concordar comigo, e se discordar, tudo bem, pode trazer aqui que eu aceito opiniões contrárias. Mas existe um mundo pré-Covid, literalmente, onde o financiamento em saúde, em startup, era demasiado. Então, investiu-se muito em PPT, tá? A palavra é essa, investiu-se muito em projetos que nunca saíram no papel. E a gente aqui, eu vejo bons nomes aqui, conhece muitas histórias de startups e hospitais que o projeto nunca saiu, porque vendeu-se PPT. Não tinha uma estrutura, uma infraestrutura e uma estrutura para entregar aquela solução. E existe uma pós-Covid, que não, para eu investir, eu preciso que você já tenha clientes, que você já tenha uma conta, que você já receba um valor, que você já tenha potencial. Então, assim, mesclou muito essa realidade, né, dos investimentos em startups, mas, claro, existe ainda muito investimento, existem muitos programas para as startups, então a maioria precisa entender, e a gente leva isso dentro da BSS, tá, Gustavo? A gente cria ali acessos e programas para as pessoas entenderem como funciona uma captação, como funciona ali um investidor anjo, como funciona o papel da BSS de conectar com esses investidores, de conectar com essas pessoas ali de family friends, validação, MVP. Hoje, de verdade, se investe muito em confiança. Então, quando eu digo confiança, é assim, você já está rodando, já tem uma validação dentro de uma instituição de saúde, você já está faturando, você já tem cliente, quem são as pessoas que fazem parte do grupo, né? Quem são as pessoas que fazem parte da estruturação da startup, para que eu possa saber se eu invisto ou não. Então, tem série A, tem série B, mas o erro comum das startups é muitas vezes buscar investimento antes de gerar evidência de que existe demanda. Eu acredito, novamente, muita gente aqui já viu, eu tenho uma startup que vai salvar o mundo, mas peraí, você entrou dentro de uma instituição? Você foi lá ver se realmente aquilo funciona? Você foi lá realmente viu que aquela dor é necessária? Eu faço parte, eu sou avaliador de tecnologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu fui convidado para ser um avaliador de tecnologias ali, totalmente pro bono, não tenho vínculo nenhum empregatício com a HC, tá? Que fique claro. Eu fui convidado para fazer essas avaliações ali da tecnologia, e a gente recebe coisas assim absurdas, sabe? Tipo, realmente, como você falou, pouco filme ali, pô, não existe, cara. A gente tem que ser muito pé no chão, e a saúde exige isso, né? A saúde, eu trabalhei um pouco com o mercado financeiro, e um amigo que trabalhou no mercado falou, Bruno, quando a gente trabalha no mercado financeiro, cara, quando a gente investe errado, a gente só perde dinheiro. Quando a gente investe e perde na saúde, a gente perde vidas. Então, a gente tem que ser muito pé no chão, muito consistente e validar muitas vezes a tese da sua solução para que você possa realmente fazer ali, ter um investimento, ter ali uma captação de recursos, que acelere o negócio, né? Então, para mim, eu vejo hoje os investidores de todos os tipos, anjo, série A, série B, family friend, todo tipo de family office, tudo eles investem hoje em confiabilidade, Gustavo. Qual é a segurança que a sua solução traz para a saúde
entrega, qualidade, faturamento, e hoje, diferente do passado, pergunta-se muito quem são os sócios, quem são as pessoas que fazem parte, como eu falei anteriormente. Quem são as pessoas que fazem parte? Eu quero conhecer o board da startup, não só você, Gustavo, que é o CEO. Eu quero ver quem é seu CFO, eu quero saber quem é seu CTO, eu quero saber quem são as pessoas, porque assim, o mercado de saúde se fala muito, e a gente sabe que isso é importantíssimo. Então, hoje, os investimentos baseiam-se muito em quem também faz parte dessas startups, quem faz parte dessas empresas. Por trás do negócio sempre são as pessoas, né? Então, realmente, ter essa análise de quem está ali, né, segurando no dia a dia é muito importante. Você fala muito de segurança, né? Entendo mais numa segurança operacional, financeira, mas uma coisa que eu vejo muito também cada vez mais, né? As startups precisam equilibrar, né, a velocidade de um crescimento com uma governança, né? Saber como ter a divisão de papéis dentro de uma startup, ter a divisão de caixa dentro de uma startup, no fluxo de investimento, né? Muitas vezes, no anseio de captar um recurso cedo demais, dá uma parte muito grande da empresa, e isso pode prejudicar lá na frente, né? Se você pega um family and friends, né? Aquele investimento inicial de amigos já dá uma parte muito grande da sua empresa, às vezes um grande investidor de uma venture capital não vai querer investir porque ele já vai perceber que vai estar diluído, não vai ter a pessoa que está no risco ali, que está com skin in the game, né? Está com a pele no jogo, já não vai ter uma participação tão grande, né? Então, acontece, tá? Acontece bastante, Gustavo. Desculpa de não te cortar aí, mas para complementar, acontece porque as pessoas não sabem. Muitas vezes, a fundador de uma startup, ou a pessoa que está fundando, que está criando, ela tem um perfil ou um pouco mais médica, ou desenvolvedor, ou ela não conhece do comércio, ela não conhece do negócio. E eu vi startups quebrarem exatamente por isso. Eu dei 30% por um valor X. Cara, você não vai conseguir mais nenhum investimento, ninguém vai investir em você por causa disso. Sabe, a gente vive, e como eu falo, a BCS sempre tem, a gente tem alguns escritórios de advocacias que ajudam, a BCS tem esse papel, tá? Tem escritório de advocacia que ajudam as startups a desenvolver melhor esse tipo de diluimento, vamos dizer assim. Quanto investir, quanto dá para certo fundo, qual a porcentagem, qual a captação, qual é melhor no seu momento. Então, nós temos essas mentorias dentro da BCS disponibilizadas para os associados para que eles façam ali as perguntas e possam sair com o melhor contrato para elas, tá? Mas eu vi muitas startups, e de novo, aqui como alguns devem ter visto muitas startups que já, de largada, não, peguei 1 milhão e dei 30%. Cara, não vai para frente mais, entendeu? Tem que pensar alguns passos à frente, né? E ainda dentro desse crescimento esperado, né, um jargão do mercado aí de startups é aquele triple, triple, double, 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 né, que uma startup ela tem que triplicar a receita no primeiro ano, triplicar no segundo e duplicar nos próximos 3. Isso é real no mercado de saúde? Isso é real no mercado brasileiro? Se fosse, a gente teria, sei lá, 100 unicórnios hoje no Brasil e no mundo milhões de unicórnios, né? É uma metodologia considerável, mas a gente, como de novo, a gente tem que ser realista, Gustavo, não adianta. O mercado de saúde hoje, ele é competitivo, você não está sozinho. Você está ali batendo num cliente, na porta do cliente, tem mais 2, 3 juntos, entendeu? E aí essa solução tem que ser boa, competitiva, e você tem que entregar. E como você vai fazer o crescimento dela triplicar no primeiro ano, triplicar no segundo? Eu acredito que é uma metodologia que tem que ser seguida, mas pouquíssimas empresas, se a gente pensar em empresas globais, é difícil também. Esse crescimento tão assíduo, assim, tão rápido. Então, eu acho que os desafios, a gente tem alguns desafios, e para mim os desafios que fazem com que isso não seja realidade no Brasil e no mundo ambiente regulatório. A gente aqui tem muitos médicos, muitas pessoas aqui. O quanto a gente tem de regulações para que as startups possam rodar nos clientes e nas instituições de saúde. Então, tem a Anvisa, tem a Anatel. Dependendo do que você vai fazer, tem A, B, C. Então, assim, a gente tem um país com muitas regulações, não é que seja ruim, mas isso acaba implicando no crescimento desse triple, triple, double, double. Acesso a capital, complexidade tributária, novamente, muita gente não sabe como criar empresa, cria startup, aí você vai ver, está registrada a startup? Já tem um CNPJ? Não, a gente não pensou nisso. Quando cria errado, e aí a tributação é muito maior. Vendas longas, a gente sabe que saúde não é a venda mais rápida do mercado, a gente sabe que é um trabalho ali de formiguinha, do período longo de venda, tem um trabalho
longo a percorrer, então, assim, é quase que, eu não vou falar impossível, porque a palavra impossível não pode ser citada, mas é muito difícil a gente ter esse mercado de crescimento triplo, triplo, double, 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 tá? Eu acho que melhor do que isso é você apresentar para investidores e para o mercado que você está crescendo saudável. Você está crescendo de forma saudável. Então, assim, ó, eu não tripliquei no primeiro ano, mas eu estava faturando X no primeiro ano, eu estava faturando X mais um no segundo ano. E a minha prospecção é que no terceiro ano eu fature 2x. Então, é muito mais saudável e eu acredito que isso gere mais confiança do que uma pessoa falar, não, a minha solução em 3 anos eu vou triplicar o cara. Eu, Bruno, já não investiria, já não acreditaria numa startup dessa, tá? Eu também acho um pouco sonhador no mercado de saúde no brasileiro, mas o investidor, né, desse tipo, investidor de risco, né, ele busca retornos bem maiores do que o investidor comum, né? Então, acho que talvez o triple, triple, double, double, double seja exagerado, mas uma startup querendo buscar investimento tem que pensar em crescimento mais arrojado, né? Acho que é esse raciocínio. Sim, sim. Não, de novo, eu acho que a ideia é boa e a ambição também. Você tem que. Na verdade, assim, eu conheço pessoas que criam startups para serem vendidas, e eu conheço pessoas que criam startups porque elas têm um sonho de salvar o mundo. E as duas são boas. Cada um tem seu negócio, tá tudo bem. Pô, eu vou criar uma startup porque a minha solução em 1, 2 anos eu estou faturando tanto e vou vender por tanto. Cara, se o seu sonho é esse, sua vontade é essa, tá ótimo. E tem pessoas, não, mas essa startup me ajudou, eu tive um problema de família e eu criei essa solução porque eu vi que milhões de famílias têm igual. Então, assim, a ambição tem que ser essa, de faturar, de ter sucesso e no final chegar nessa triple, triple, double, double, double. Mas, de novo, o importante para mim é crescer sustentável e tem que ser como uma referência de ambição e não como uma obrigação. Porque se você colocar no papel que você vai crescer... E convenhamos, Gustavo, eu cito um exemplo porque eu e uns amigos vivemos isso há 3 semanas atrás, 4 semanas, não me recordo. É muito fácil você começar do zero e vender R$ 3, então você triplicou no primeiro ano, se for levar a ferro e fogo. Eu vendi R$ 100 no primeiro ano e vendi 300 no segundo. Pô, você triplicou? Tá bom. Então, assim, de novo, tem que seguir um conceito, tem que ser ambição, mas tem que ser pé no chão e realista. Eu acredito muito hoje no mercado realista, Gustavo. Quanto mais a gente for pé no chão e falar assim, ó, minha prospecção é que a gente venda pipeline, a gente consiga atingir o valor de tantos milhões no primeiro ano. Vamos conseguir? Não sei, mas a gente vai tentar. Acho que isso é o que dá a gana ali de as pessoas falar, opa, eu acredito nisso. Legal. E Bruno, teve um relatório que eu tive acesso aí da BSS, tinha acho que cerca de 90 startups, em vários setores, gestão, apoio diagnóstico, escribas. Hoje, pelo que você vê, né, o que realmente tem funcionado de inovação no setor, dentro da BSS? O que você vê que realmente tem gerado eficiência, tem chegado aí para o paciente? Tem muita solução rodando hoje em vários hospitais que a gente não sabe que existem, mas que ajudam no final, tá? Eu falo, tem muita startup que está trabalhando hoje com back-office de hospitais, instituições de saúde, então trabalha ali no administrativo, no financeiro, apoiando a ter melhores resultados no final, que é para os pacientes. E a gente tem solução de tudo. Tem solução de monitoramento através de um celular, de um device, para saber se uma pinta é cancerígena ou não. Tem atendimento assistente ao médico, acho que isso virou o boom do mercado, né? A gente tem aí, na BSS, a gente deve ter umas 3, 4 startups que fazem esse trabalho de assistência ao médico no ambulatório e no PS, então ali, enquanto você está fazendo a consulta, vai transcrevendo ali todas as informações, direcionando para o CID, direcionando para algumas coisas, que o médico possa reavaliar. Tem soluções que avaliam imagens, então, através da inteligência artificial ali, consegue reduzir em 30%, 40% o tempo para validação de uma imagem para saber se uma doença, enfim, qualquer que seja a doença. Tem um startup hoje que faz o papel de um PS. Então, essa startup ela tem uma maleta com todos os equipamentos necessários para que você possa fazer ali a triagem como se você estivesse dentro do hospital, no centro de enfermagem. Então, eu consigo validar essas informações com o tablet, com todos os equipamentos, e mandar para uma UBS, ou para um hospital particular, ou para um hospital cooperado,
as informações daquela pessoa para falar, ó, não, ela precisa ir para o hospital, não, pode deixar ela na casa dela, a gente está monitorando, se continuar assim, está tudo bem. Então, tem uma gama de negócios, tá? Tem uma gama de soluções, mas o que eu acho, que eu vejo cada vez mais a necessidade dos hospitais, não é as soluções em si, é as soluções que realmente entregam resultado final. O médico continua sendo prioritário, acredito que essa história que, pô, vamos substituir o médico, como tudo na vida, vamos falar, a gente falou que ia ter carro voador, a gente falou, vai ter um dia, mas a gente não sabe se realmente vai funcionar. Para mim, eu acredito muito no modelo de que o assistencialismo precisa de soluções, precisa de inovações, e que apoiem o médico a dar melhores resultados aos pacientes, e as startups que fazem predição, que ajudam ali os pacientes, os clientes que sejam, a cuidar melhor da saúde. Então, poxa, você tem uma propensão a daqui tantos anos ter isso, isso, isso. Se a gente começar a cuidar agora, você evita ou minimiza, enfim. A gente sabe que a população a pirâmide já está entortando ali, né, de idade, e cada vez mais, e as pessoas estão envelhecendo cada vez mais e com saúde. Então, o quanto a gente pode ajudar cada vez mais esse monitoramento e essas soluções, levar para que essas pessoas tenham ainda muita saúde, uma vida saudável após certas idades. Então, eu acredito muito no modelo preditivo, tá? Estudos, reestudos e falar, ó, daqui tanto tempo existe a possibilidade de ter isso. Então, se a gente cuidar agora, a propensão é que você tenha uma minimização do seu problema de saúde, digamos assim. Eu concordo bastante com isso. Eu trabalho, né, com diagnóstico por imagem. Uma coisa que a gente sempre repete é que precisa estar no workflow, acho que tanto no diagnóstico por imagem, mas mesmo nas outras especialidades, mesmo dentro do hospital, né? Precisa estar no workflow, está todo mundo sobrecarregado. Hoje, a realidade o radiologista conta cliques, então se aumenta um clique, ele reclama e diz, mas puta, vai ter exagero, né? Não é porque ao longo de um período ele faz milhares de cliques, né? Então realmente está no workflow, acho que é fundamental. O Google, né, lançou recente, né, o Co-Clinician, que faz um atendimento virtual e na descrição, né, da operação, além da tecnologia que é fantástica, multimodal, com multiagentes, mas além da tecnologia, ele fala uma coisa, né, para ele, a maior diferença é que o Co-Clinician faz parte da equipe, como se fosse um médico residente fazendo um primeiro atendimento dentro da equipe. Então, realmente precisa entrar no workflow das pessoas. Outra coisa que eu acho muito interessante de inovação, né, preditiva, que você comentou, hoje na área de imagem, né, você tem muito rastreamento oportunístico, né? Um raio-x de tórax hoje já tem estudos robustos mostrando que você pode identificar a densidade óssea em raio-x de tórax, que você pode identificar risco de diabetes em tomografia de tórax, pode prever problemas de coração em radiografia de tórax. Então, vários rastreios oportunísticos que estão sendo desenvolvidos e pode mudar muito aí a tecnologia para frente. Acho isso muito, muito interessante também. E, Bruno, você comentou também aí na questão de, vai substituir o médico, vai substituir o enfermeiro, né? Eu vi um debate esses dias que apresentou a solução para a enfermeira, e a enfermeira falou, mas o que eu vou fazer depois disso, né? Era um controle de monitoramento remoto de sinais vitais do paciente, né? Como você acha que a gente tem que, né, interpretar essas mudanças tecnológicas mas com foco de pessoas, né? A gente tem que ter medo, como que a gente tem que se preparar e preparar as pessoas? Como que você vê um pouco esse cenário? Eu dou risada, sabe, porque medo as pessoas têm medo de mudanças, né? Quem não tem medo de mudanças? O ser humano foi criado na base do anseio de mudar. Eu vou sempre essa rua, se eu for por aquela, não vai ser, não vou conseguir. Eu sou formado nisso, se eu for para outra área, eu não vou conseguir. Então, o medo existe e de novo, a gente tem que ser os interlocutores de fazer isso mudar, né? Mas a minha resposta curta é não. Acho que a gente não tem que ter medo das inteligências artificiais, das soluções inovadoras. Como você falou, e bem claramente, a IA vai substituir tarefas, não pessoas, e não substituir tarefas, tá? Eu acho que ela vai apoiar nas tarefas, então ela vai trazer os resultados mais rápido para que a gente tome as decisões melhores. E para mim, quem corre o risco
quem corre mais o risco é o profissional que não souber e não se aperfeiçoar com a inteligência artificial, tá? Aquele que decidir ignorá-la, que falar, não, não preciso disso. Enfim, a gente já usa, eu participei de um debate há alguns dias que eram umas pessoas bem sêniores, assim, e uma pessoa levantou a mão e falou assim, não, eu não vou usar inteligência artificial nunca na minha vida, porque isso é um absurdo. Aí eu, provocativamente, falei assim, tá, você tem o Waze? Uso. Ah, você usa o Instagram? Uso. Ah, você pede comida pelo aplicativo? Eu falei, ah, então tá bom. Aí o pessoal, todo mundo olhou para ele pensando, né, e aí, você não... Aí eu falei, então, você já usa inteligência artificial há muito tempo, tá querendo ignorá-la, entendeu? Essa é a pessoa que a gente tem que ter medo. Essa é o tipo de pessoa que a gente tem que falar, ó, você não vai para frente, cara, na boa, você pode ser especialista do especialista, mas a ignorância e a falta de se conectar com o mundo atual é o que que as pessoas têm medo. Então, coincidentemente, eu fiz um trabalho num hospital com enfermeiras de um relógio que ele fazia toda a predição que uma enfermeira fazia. Então, você colocava esse relógio, em 5 minutos ele fazia medir a pressão, batimento cardíaco, tudo, oxigênio no sangue. A enfermeira olhou para o relógio e falou, ele faz isso, não vai funcionar aqui. Eu falei, por que não? Ela falou, não, porque isso aí não funciona aqui. Juro, Gustavo, eu fiz um risquinho no relógio com uma caneta para saber se elas tinham mudado, pelo menos as posições da pulseira, para ver se elas tinham utilizado. Ela estava intacta, elas nem testaram o relógio, entendeu? Por quê? Porque, ai meu Deus, se a gente colocar isso, aí não vai precisar mais da gente, entendeu? E aí perde o conceito de falar assim, não, eu sou enfermeira, eu tenho que cuidar do paciente. A IA vai me ajudar a eu ter melhores informações do paciente para que eu leve isso para o médico, para que eu leve isso para o estudo clínico do paciente. E não, não, eu não vou poder medir a pressão dele porque o relógio vai fazer. Eu não vou poder medir o batimento dele porque o relógio vai roubar meu emprego, entendeu? Então, isso eu chamo de ignorância mesmo. Então, vão sempre existir atividades ali que dependem de julgamento clínico, tá? Empatia, comunicação, mas a tomada de decisão ainda continua sendo da pessoa, do humano, e aí vem estudos que talvez eu nem precisar nem repetir, né? Aumento de produtividade, o futuro provavelmente será composto por profissionais que tenham mais a potencialização ali da tecnologia, melhores resultados, resultados eficientes, como você falou na radiologia, ali, poxa, olha que legal você já ter as informações, quando vier uma imagem, já ter informações de milhões de imagens iguais, dizendo assim, ó, o risco dessa é 0,001. Mas quem decide é você, Gustavo, vê lá se é isso mesmo, entendeu? Pô, é isso que a tecnologia e que a inovação traz para a gente, e que se a gente saber utilizá-la de uma forma correta e saudável, só ajuda, não atrapalha e não corremos risco nenhum. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa investir em literacia digital, em treinamento, mas não precisa ter medo, né? Tem aquela foto clássica, famosa, né, do pessoal fazendo protesto contra a invenção das calculadoras em 1900 e pouco, né? Hoje em dia, ninguém mais nem imagina viver sem uma calculadora. Quando eu estudava, já um tempo atrás, estudava geografia no colégio, a gente decorava os estados, os rios, né, coisas que hoje nem eu mesmo lembro mais. Número de telefone, né, todo mundo sabia de cor, de 15, 20 telefones, ninguém sabe mais. Eu acho que vão mudar os conhecimentos, mas faz parte desse processo. É um processo que vai mudar mais rápido, acho que vale essa atenção, vai mudar muito rápido, mas também não acredito em medo, não. A gente evoluiu em 5, 6 anos agora, a gente evoluiu 20 anos. A gente evoluiu 20 anos. Eu lembro no passado, falava assim, a gente vai ter o mapeamento do corpo humano só em 2040. A gente já faz em 2025, 24, entendeu? A gente só vai conseguir monitorar o paciente em 2032, porque vai existir. A gente já faz isso em 2026, 2025. E aí, eu conto um caso, Gustavo, que, de novo, para mim é uma mudança de mindset, de chave, né? Se a gente pensar há 30, 20 anos atrás, 20 não, porque 20 já existia, mas 30 anos atrás, eu fiz esse trabalho num grande hospital aqui em São Paulo, eles tinham tudo on-premise e queriam mudar para cloud. Então, convencemos o gerente de TI, coordenador, time TI, todo mundo. Só que tinha que convencer ali a pessoa que mandava no hospital. E aí o exemplo foi claro, falou assim, ó, a gente pedia, nossos pais falavam assim, não entre em carro do estranho. O que a gente faz hoje?
Não coma nada de quem você não conheça. O que a gente faz hoje? Ah, não faça, não mande sua. Cara, a gente faz tudo hoje, assim, os medos mudaram, entendeu? Porque a gente tinha medo no passado de entrar em carro de estranho, os medos, e a cultura mudou. Hoje a gente entra, eu entro em carro estranho pelo menos 4, 5 vezes por dia, entendeu? Então, assim, a cultura muda. Então, eu levei para esse hospital, esse conceito da nuvem era, você saía de casa antes, você tinha que ir até um ponto de táxi, ter sorte de ter um táxi lá para te levar para o trabalho. Aí você chegava no trabalho, trabalhava, no almoço você perdia seu almoço para ir comprar uma passagem, uma viagem, uma passagem que seja com passeios, voltava para trabalhar e 6 horas você ia embora. E aí eu convenci a pessoa do hospital falando isso. Hoje você sai da sua casa com Uber, durante o trajeto você comprou a passagem, comprou os passeios, pagou, reservou o hotel e ainda nem começou a trabalhar. Então, assim, ó, o que eu vendo é tempo, sabe? O que eu vendo, o que a tecnologia vende é tempo, o que a inovação vende é tempo. É um modelo de você fazer as coisas melhores e economizar tempo para você ter com a sua família, com seus amigos, para você realizar outros sonhos. Então, para mim, de novo, a inteligência artificial, inovação como um todo, é um grande ganho de tempo que todo mundo pode ser beneficiado. Gostei demais, vou usar essa frase para mim, que tecnologia vende é tempo, e hoje acho que, sem dúvida, tempo é o recurso mais caro que se tem, É isso aí. tempo e atenção. E, Bruno, a gente já caminhando um pouquinho mais para o final, depois abrir um pouco para perguntas, Claro. mas inteligência artificial, existe inovação hoje em saúde sem inteligência artificial? Existe mercado para uma startup sem inteligência artificial? É uma pergunta boa. É, talvez eu não conheça os dois mundos, mas sim, para mim, o foco deve ser resolver problemas reais. Primeiro, health tech. O impacto com o IA, enfim, é um acelerador, não é um negócio. Se gera eficiência e valor, tá ótimo. Se não, não é essencial. Mas eu hoje não conheço uma solução de inovação que não esteja rodando uma IA. Até porque tudo que a gente faz hoje tem uma IA rodando. Não adianta, a gente precisa de algoritmos rápidos, inteligência aprendizado. Então, assim, não adianta eu criar uma solução que eu vou monitorar. Ah, por exemplo, eu atendi o Gustavo. Tá aí, o que eu faço com aquelas informações de banco de atendi o Gustavo? Ah, nada. Eu não gerei nada. Não é uma solução que vai ser aceita no mercado. Eu preciso de uma solução que gere resultados, dados, informações, para que ela seja cada vez mais eficiente e traga melhores resultados. E hoje eu não acredito em solução que não tenha IA ali, que não rode uma IA por trás. Pode não vender IA, mas que não esteja rodando IA, eu acho difícil, Gustavo. Não, muito bacana. Bruno, acho que acabou de entrar com a gente o doutor Gustavo Meirelles. Doutor? Oi, pessoal, boa noite. Desculpem, aqui eu estava saindo de outro e vindo para cá, mas um prazer estar com vocês também. Então, vou ouvir um pouquinho aqui e já estou com o meu vídeo ligado também. Beleza, tranquilo. Estávamos falando aqui de se existe inovação sem inteligência artificial, né? Bruno, eu concordo bastante com você. Eu acho que você não precisa vender uma solução com inteligência artificial, mas usar a inteligência artificial para acelerar as coisas, né? Por exemplo, a gente tem ainda um grande gap de digitalização no Brasil inteiro, né? Então, você pode fazer um processo de digitalização que não obrigatoriamente utilizará a inteligência artificial, mas se você usar, você pode fazer mais rápido, mais bem feito, com uma interoperabilidade, né? Pegar um documento livre e transformar ele em interoperável. Então, acho que o uso da inteligência artificial realmente vai acelerar muito todo o processo de inovação dentro de uma empresa daqui para frente. Sem contar o uso de inteligência artificial para programação, como o caso aí de várias aí de mercado. Um outro ponto, né, relacionado um pouco com isso, né, mas o Brasil, né, tem um mercado de saúde bem misturado, né, você tem 75% da população aproximadamente que é atendida pelo SUS, que é o maior atendimento único de saúde do mundo, no restante do mundo é fragmentado, mesmo alguns sistemas de saúde públicos maiores, eles são fragmentados, no Brasil é um sistema único. Por outro lado, temos dificuldades de financiamento, dificuldades de acesso, dificuldades de tecnologia. Você comentou no começo também, né, Bruno, que a pirâmide está invertida, a população está cada vez mais velha.
Por que eu estou dizendo tudo isso aí? O que você acha, né, que seriam teses de longo prazo, teses seculares na saúde, de investimentos de inovação e investimentos em saúde, teses seculares aí que fazem sentido para o mercado brasileiro? Assim, é muito difícil, a gente tem... Deixa eu só até cortar isso, se hoje em dia dá para falar em tese secular, né? O mercado tem mudado tanto que é difícil, né? Mas... acho que a gente tem que falar tese semanal, né? O que é novidade hoje, amanhã já é passado. Tanto que uma das teses da ABSS é o futuro é hoje, amanhã, entendeu? O futuro é hoje, a gente tem que começar a fazer hoje, porque amanhã já vem outra coisa, atropela o que a gente começou e vai ficando para trás, né? Eu acho que a gente tem um dos maiores sistemas de saúde do mundo, como você mesmo falou, que precisa de inovação, precisa de capilaridade. A gente tem uma grande população com doenças crônicas, a gente tem uma parte da população que nem tem acesso à saúde, então, um pouco, como eu falei, para mim, um pouco o mais importante é como a gente faz para que essas pessoas tenham ali uma eficiência e uma possibilidade de ter ali acesso à saúde, né? Pensando em mercado, eu acredito muito na tese de que a gente tem tudo para construir algo bom. A gente tem o melhor modelo de saúde, como eu falei, com a população gigantesca e precisa ser, talvez, acesso. Acho que acesso, você falou a palavra certa, acesso a essas informações, para que a gente consiga trabalhar em interoperabilidade dentro dos hospitais e fazer esse mapeamento. Será que, de verdade, será que o sistema de saúde brasileiro sabe quantas pessoas têm com doenças crônicas? Se aqueles, aonde estão? Sabe aquela fase, onde estão, que vivem? Eu lembro que no passado, quando a gente estava na pandemia, a gente tinha uma startup que ela fazia um mapeamento das regiões para saber qual era a quantidade de pessoas que tinham doença A, B ou C, para direcionar para a Secretaria de Saúde, para ter cuidado com aquelas pessoas. Aqui você está mandando vacina de Covid, mas aqui precisa de vacina de febre amarela. Você está invertendo, sabe, o papel? Você está mandando muito de Covid que vai acabar estragando aqui. As pessoas não têm Covid aqui, as pessoas aqui têm febre amarela. Como que a gente faz esse mapeamento dessas informações para que o Sistema Único tenha acesso e faça com que os remédios, os medicamentos, as vacinas e todos os cuidados cheguem exatamente às pessoas que precisam naquela região? Então, acho que tem que fazer um papel ali, um trabalho de formiguinha, ter acesso a esses mapeamentos, disponibilizar esses documentos, esses materiais, para que as startups, as soluções inovadoras possam entregar ali um real resultado, uma real informação daquele perfil de público para ser cuidado. Será que o SUS está preparado para o envelhecimento da população? Será que eles têm médicos, hospitais e sistemas prioritários para esse tipo de público? Eu não sei, eu acho que não. Entendeu? Será que eles estão pensando nisso para daqui 10 anos, 20 anos? Eu também acho que não. Aí, assim, nós vamos esperar chegar o momento para falar, ferrou, o que a gente faz agora? Agora a gente precisa correr atrás de cuidados para pessoas mais velhas, porque a gente não pensou nisso há 20 anos atrás. Então, eu acho que, de novo, cabe a nós esse papel de fazer esse mapeamento e estarmos prontos para essas o Brasil vai enfrentar no futuro. Melhorou muito, tá? A gente tem ali acompanhado algumas ações da Secretaria de Saúde Digital, do SUS, Inova SUS, enfim, tudo que a gente tem participado junto com a BSS, e a gente tem visto esse interesse, o que é legal, mas ainda é bem embrionário, viu, Gustavo? É bem pequeno. Vejo você falando assim, né? A gente vê que não precisa ser inovações totalmente disruptivas, né? Você organizando e escalando, né? No Brasil, a gente tem essa possibilidade de fazer coisas muito grandes, justamente por causa do SUS, né? Você organizando e escalando já tem um impacto muito grande. Tem aquele case famoso, né? Eu não tenho os dados deles, mas acho que foi quando o Einstein, se eu não me engano, assumiu algumas unidades públicas, né? E só deles conseguirem priorizar e organizar as filas de atendimento já teve uma melhora num tempo bem menor de atendimento do que havia antes, né? Então, realmente O Instituto Sírio também fez organizar... isso bastante. O Instituto Sírio também assumiu alguns hospitais e também fez esse mapeamento. E, assim, de novo, Gustavo, juntar as peças, entendeu? Se todo mundo falar a mesma língua, se todo mundo for atrás da mesma informação e compartilhar ali para que a gente avance degrau por degrau, a gente consegue resolver os problemas muito, 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 muito bom, mas com colaboração de todo o sistema público, privado, soluções, operadoras, todo mundo junto, a gente consegue ter uma visão
maior, assim, mais hemisférica para sanar as dores. Perfeito. Doutor Gustavo Meirelles está operando? Eu vou conseguir, já estou no local fixo aqui, então eu vou só mudar do celular para o computador, e aí eu consigo ligar minha câmera também. Estou conectando aqui agora, hein? Vou chegar um pedido para você me aceitar. Tá, deixa eu pegar aqui. Já aceitou, já. Bom, eu estou vendo o Gustavo. Eu ainda não. Agora sim. Legal. Acho que o som estava cortando, mas acho que no finalzinho a gente chegou. Estou ouvindo vocês aqui. Boa noite agora. Perfeito. Boa noite, doutor Gustavo. Meirelles, passa a palavra, fala um pouquinho aí do cenário. A gente, infelizmente, já está quase no final, mas passa um pouquinho aí do cenário, se existe inovação sem IA. E tem uma pergunta aqui, bem específica, que eu acho que chegou na hora certa. Assim. Existem, né, muitas empresas com processo de inovação aberta, o próprio InovaHC é uma inovação aberta, você tem EretsBio no Einstein, e outras empresas com muito processo de inovação aberta, e algumas empresas mais incumbentes, já mais estabelecidas no mercado, que vão adquirindo novas startups, né, para conseguir aproveitar os dois mundos, a velocidade da startup com um mercado de inovação. Fala um pouco o que você acha desse mercado, se puder falar um pouco também como a AFIA, né? A AFIA adquiriu algumas startups ao longo da história, como que a AFIA vê esse mercado também? Muito bom. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aqui, meu xará Gustavo Pedreira, nosso grande embaixador da comunidade de inovação em saúde, responsável por inúmeros projetos aqui de muito sucesso, né? Então, quero deixar em público um agradecimento ao Gustavo Pedreira, que tem feito diversas iniciativas bacanas, incluindo a organização aqui de todo o conteúdo que a gente tem publicado no LinkedIn. O próprio Gustavo Pedreira também publica conteúdos de excelência, tem um dele ótimo de hoje. Então, depois entre na página da CIS no LinkedIn e acompanhe. A newsletter também, assinem lá no Substack. Vocês vão encontrar tudo em inovaçãosaude.com, tem os links para newsletter, para o LinkedIn, etc. E quero deixar, então, novamente aqui meu agradecimento público a ele, que tem sustentado grande parte do que a gente faz aqui na CIS. Prazer estar junto com o Bruno Borg, também outro embaixador da CIS, também produtor de conteúdo de primeira. Manuel Guimarães, que é outro embaixador da CIS, está aqui com a gente, já mandou o link aqui no chat. Eu vou trazer um pouco para vocês essa visão aqui rapidamente no nosso finalzinho. E o mais bacana é que eu não consegui entrar até mais cedo, falei com o Gustavo Pedreira, porque eu estava gravando um episódio do ExpertCast com o Guilherme Salgado, que é fundador da 3778, uma startup que está grande já, com 1 milhão de vidas, 1.800 colaboradores atuando em IA na saúde, e com o Renato Mendes, que é um dos fundadores da Netshoes. A gente estava falando sobre inovação em grandes empresas versus startups, as semelhanças, as diferenças, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também nessa live. Eu vou falar mais sobre AFIA, né? A AFIA, para quem não conhece, aí eu e Manuel Guimarães, que está aqui, que eu estou vendo, não estou vendo todo mundo que está, mas eu e Manuel trabalhamos na AFIA, é uma grande empresa brasileira, listada na Nasdaq, e tem hoje 3 grandes pilares de negócio: a graduação, principalmente em medicina, 26 mil alunos, 32 faculdades; educação continuada, 25 unidades de educação continuada em todo o Brasil; e soluções digitais com 300 mil médicos ou estudantes, utilizando alguma solução da AFIA. A AFIA, principalmente aqui então, nós temos M&A, que foi a pergunta do Pedreira. Na graduação, a gente fez aquisições de diversas faculdades, universidade, Unigran Rio, centros universitários. Na educação médica continuada, aquisição de algumas soluções, e aí o próprio Manuel, que está aqui, trabalha e sustenta uma delas aqui, né, especialmente, ele pode contar um pouco mais depois sobre mentoria residência, também outros produtos, MedCell, que também está ali em educação continuada, e na parte de soluções digitais, foram adquiridas em mais de 10 startups, incluindo PebMed, que tem Whitebook, iClinic, RX Pro, entre várias outras. Por fim, a AFIA tem um CVC, né? Então a gente tem
investimentos diretos em startups de saúde, para citar algumas aqui que a gente investiu. A mais recente foi a CareOn, a gente teve também recentes aí a Caveu, Marisa Care. Então, tem alguns investimentos em startups pelo Corporate Venture Capital da AFIA, né? E aí, meu ponto final, acho que minha visão é muito positiva, tanto nas aquisições, que acabam trazendo muito valor para o ecossistema, então, compondo aqui um ecossistema de inovação e educação na saúde, quanto nesse investimento estratégico em startups que a gente entenda que possam complementar o que a gente tem de atuação no ecossistema, tá? Acho que até o Manuel está aqui com a gente, se ele quiser falar algumas palavrinhas também, eu vou quebrar o protocolo e deixo um convite para ele, se ele quiser também se manifestar. Opa, prazer, boa noite, gente, parabéns aí o Bruno e Gustavo Pedreira pela troca de ideia, bem legal ver a experiência de vocês. Sou Gustavo, obrigado pela deixa aí, por ter deixado a bola para eu bater pro gol. Então, eu entrei na mentoria residência e antes deles serem adquiridos pela AFIA, né? Então, eu vivi todo esse processo da aquisição e vi toda uma transição de um mundo de startup para o mundo corporativo. Então, foi bem interessante ver como cultura, por exemplo, ela é bastante top-down, é interessante ver como é que muda toda a estrutura, como muda a velocidade das coisas. Então, como ganha maturidade de distribuição, que a distribuição e a maturidade da AFIA bizarra. Então, foi um processo bem interessante, assim. Eu acho que nesse processo de aquisição, que eu vejo que é bem interessante é porque vem uma pessoa, é uma empresa que já está dando certo, que a AFIA, nesse caso, vê que tem um grande potencial de crescimento, e trazer essas pessoas, esses caras que construíram isso, junto com os times deles para dentro, acho que é legal, porque traz muita gente boa e com uma visão de fora do que está acontecendo lá dentro, porque quem está no jogo tem uma percepção, e quem vem de fora sempre tem uma visão para poder agregar. Então, infelizmente, eu não participei dos outros processos de aquisição da AFIA, mas no processo que eu vivi, eu percebi que as pessoas que já estavam na AFIA, elas teve uma troca muito legal de ambos os lados, sabe? E eu acho que o pessoal que vem de fora, se é uma equipe boa, ela pode agregar bastante para todo mundo. Então, foi interessante passar por esse processo de aquisição, mesmo não sendo a pessoa que era o dono, mas eu estava ali só no time, e infelizmente queria ser o dono, né, na parte de aquisição, mas ainda não aconteceu isso comigo. Mas é bem legal isso. Eu achei que deve ser muito interessante. Assim como aconteceu com a Caveu, eu tenho ido bastante na Link, e eu vejo que lá, por exemplo, os alunos, eles são muito bons, os meninos, a parte de administração e parte de empreendedorismo, e trazer esses conhecimentos, assim, juntar toda essa equipe, a carne nova para o processo, eu acho que agrega bastante. Manuel, muito legal ter um depoimento pessoal de quem viveu isso aí na linha de frente, muito bacana mesmo. Acho que um dos maiores desafios deve ser justamente conseguir aproveitar o melhor das duas culturas, né? Eu já vi muito M&A dar errado justamente em cultura, que foi um dos pontos que se destacou. E se alguma startup, né, que nos assistir agora ou nos assistir depois para o YouTube tiver interesse em apresentar para a AFA, existe um processo já determinado? Como que faria isso? Eu acho ótima pergunta, né? A gente, inclusive, enviou nos grupos da CIS, já tem um tempinho, posso até enviar novamente ali um lembrete, né? Porque são tantas mensagens, posso enviar novamente, até pegando o gancho, né? Nessa ótima live aqui de hoje, o processo para essa apresentação para o nosso CVC, tá? Então, ali a gente tem uma página do CVC da AFIA, e para alguma startup que tem interesse, basta mandar uma mensagem por ali, que a nossa equipe do CVC vai avaliar caso a caso, vai convidar para conhecer um pouco melhor sobre a empresa. Então, eu vou mandar nos nossos grupos da CIS. Para quem está nos assistindo aqui hoje, eu mando o link também daqui a pouco, tá? Deixa só, vou pegar, enquanto eu devolvo aqui para o Gustavo Pedreira, eu passo de volta e vou pegar o link aqui para a página do nosso CVC.
Então, perfeito. Aproveitando o gancho também, né, nós faremos essas entrevistas com startups. Nosso curador principal aí vai ser o Bruno, a gente vai fazer a 4 mãos, mas quem tiver interesse também, tem um link que eu divulguei junto do convite, né, para startups se cadastrar. Manuel, você consegue ver esse link para nós também? Que agora, para mim, está um pouco mais difícil. Se você pudesse mandar aí no nosso chat, eu agradeceria. E, Eu acabei de mandar o pessoal, link aqui para o CVC da AFIA. Eu tenho o seu também aqui, Pedreira. Eu posso encaminhar o link de cadastro das startups, né? isso, por favor. Já vou passar aqui. Então, eu estou encaminhando aqui do nosso chat, tá? Perfeito. Encaminhando para o final, o pessoal que tiver interesse em perguntar alguma coisa, fique à vontade. No meio aí da nossa conversa, né, a gente estava comentando que muitas vezes demora para uma startup começar a faturar, e o Cleiton Campano, né, comentou aí, demora quase um ano para fazer a primeira venda para a Unimed. Cleiton, você quer fazer algum comentário a respeito disso? Posso sim. Porque quando a gente está no ambiente de tentar vender, né, que é o papel que a gente tem que fazer aqui muitas vezes, né, a gente entende, né, o desafio do outro lado também de quem está querendo comprar, né, que não conhece a solução, não entende o valor que a solução de fato vai gerar. Tem uma série ali de compliance muito forte, né, por exemplo, no meu contexto aqui, eu tinha que estar preparado num cenário de LGPD, porque foi muito punk ali, a parte tecnológica para poder conseguir aprovar o contrato. E demorou quase um ano mesmo, assim, para poder assinar o contrato. Então, um período muito longo, né, de negociação. Então, principalmente para quem está começando e é pequeno, né, eu consegui entrar na Unimed, né, e assim, vou falar um termo aqui quase cagada, né, se for parar para pensar, porque é complexo, cara. Se não tiver um padrinho lá dentro, alguém para fazer a ponte, é muito difícil. E eu fui, assim, na raça, né, para poder fazer o projeto. Então, para quem não tem entrada, né, que era o meu caso, é muito difícil, é muito complexo. Então, esse papel que vocês fazem aí de criar essa conexão é fundamental, né? A gente precisa, né, ter esse tipo de acesso, né? E muitas vezes a gente está aqui, igual hoje a gente nós somos uma startup de 3 pessoas, né? E o nosso papel aqui, muitas vezes, é criar, né? Criar solução, desenvolver, pensar, idear, e tem uma distância, né, muito grande de quem está do lado daí contratando e do lado de cá quem está desenvolvendo, né? Então, acaba que cria essa distância. Então, vocês tendo esse papel de conectar as startups aí com grandes organizações, eu acho que é fundamental. E fico muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de participar desse momento com vocês. Não, eu que agradeço. Ô, Gustavo, Rapidamente. o Cleiton não faturou 3 vezes no primeiro ano aí, ó. E agora? E aí, Mas né? você viu? Mas você concorda que para ele realmente faturou 3 vezes? Porque, assim, é um projeto de 1 ano, ele trabalhou um processo de 1 ano para entrar dentro de uma instituição. Será, assim, o que nosso ecossistema tem que disponibilizar? Esse tipo de diálogo, vai por esse caminho, eu já quebrei a cabeça aqui, assim não funciona. Foi falado para você da LGPD desde o começo? Não foi, cara. Só na hora de assinar o contrato, o cara falou, opa, precisa assinar aqui, você tem que ter um compliance da LGPD. Então, assim, às vezes as startups, elas, como o Cleiton falou, ela começa com a solução, mas a parte administrativa, que barra mesmo nas instituições, nem pensei em fazer LGPD, eu queria só colocar uma solução para rodar. Então, o diálogo, essa criação de conteúdos que a gente faz, e a BSS com esse papel de auxiliar ali, direcionar as startups, é esse, sua solução é boa, mas como está o administrativo? Cara, não tenho nem CNPJ, então a gente precisa criar um CNPJ, você vai faturar como? Na sua pessoa física? Não pode. Então, é o nosso papel, de novo, é o nosso papel fazer esse auxílio, dar esse apoio e fazer com que as startups tenham sucesso. Não estou falando que com a BSS ele fecharia em menos de 1 ano, mas ele já teria todos os targets ali do que ele precisaria para fechar com uma grande instituição. Só mais um outro ponto que eu acho que é bacana, porque assim, né, mesmo depois que você faz a venda, igual hoje já tem esse projeto da Unimed, ele já vai ter 1 ano e meio que ele está rodando lá. Agora, para entrar em outras Unimeds, o desafio é praticamente o mesmo, porque a Unimed é quase que uma franquia ali, né? Então, para eu entrar numa próxima Unimed, cara, não tem game fácil, não.
a luta ainda é dura, né? Ainda tem um desafio muito grande aqui, entrar em novos hospitais, enfim, fazer novas vendas, mesmo com case, é difícil pra caramba, não é simples ter essa porta de entrada, né? Então, fazer a primeira venda, eu acho que é só o primeiro desafio, né? E ter um case também é só o primeiro desafio. Agora é vender para outras unidades, vender para outras entidades, que o desafio só vai ficando maior, a régua só sobe, né? Só para fechar o ciclo aqui. Qual que é o nome da sua startup? A solução em uma frase, rapidamente? A gente tem, hoje a empresa chama GrowMate, né? Grow de crescer e Mate de parceiro, então nós somos um parceiro de crescimento, e hoje o que a gente leva para a Unimed especificamente é métricas relacionadas à experiência do usuário, no caso deles lá, esqueci o nome que eles dão lá, para o associado, né? Para a pessoa que tem o plano de saúde. Então hoje a gente consegue metrificar e entender a experiência do cliente em cada ponto de contato com a Unimed, principalmente com médicos. Então a gente consegue chegar no nível de avaliar o cooperado, saber qual que é o NPS do cooperado, saber o NPS da unidade, da Unimed específico de cada das unidades, enfim. E aí o que veio de valor nisso foi tratar dados, né? Porque hoje a gente tem mais de 20 mil respostas de NPS de Unimed. Com base no comentário do usuário, a gente consegue fazer infinitas análises para poder gerar valor para a organização. Não, muito bacana, Cleiton, agradeço. E você me remete também o lado oposto das empresas, né? Não é fácil, é claro, as empresas têm que ter a segurança e a confiança, né, de contratar um serviço, mas teve a Jornada Paulista de Radiologia, JPR, né, e uma das trilhas da JPR é justamente inteligência artificial e soluções. E foi muito falado, eu participei e assisti atentamente, foi muito falado de que as empresas, os hospitais, as clínicas, elas precisam começar a criar meios de conseguir testar essas soluções mais rápido. Porque cada vez teremos mais soluções nesse sentido e vamos ter que testar mais, principalmente quando entra dentro do diagnóstico, né? Não dá para cada solução que você for testar demorar um ano, você vai ficar para trás, né? Acho que esse outro lado também, as empresas têm que modernizar um pouco sua forma de lidar com isso, né? Já são 8h10, não sei se tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, passar aí para as últimas palavras aí do Bruno e do Gustavo. Bruno, começa aí por você, por favor. Se tiver já alguma... É isso que eu ia falar. Se tiver alguma pergunta ou quiser abrir o microfone, pode falar. Mas fala, Gustavo, eu descortei, desculpa. Não, falar suas últimas palavras, se tiver também já sinalizando o que vem por aí de entrevistas, que não sei se você já conseguiu fazer aí uma curadoria, mas para a gente já se preparar para as próximas. Primeiro, novamente, é um movimento que a gente começou, esses webinars sobre essas entrevistas com essas startups, é um movimento que a gente já vem trabalhando aí como o Meirelles me falou, a iniciativa do Gustavo, a gente começou a destrinchar ali o que cada um dos CIS vai fazer, né? Poxa, qual é o papel de cada um? Gustavo, Meirelles também ali fazendo, o que cada um se compromete, e a gente fez criou esse canal para exatamente isso, trazer as startups, viu, Cleiton? Até pensando aí, você vai um dos próximos entrevistados aí. Como que é o desafio? Qual é a jornada? O quanto tempo demorou? Quais foram ali os entraves? Então, assim, a ideia é que a gente crie esses conteúdos para quem está começando ou para quem quer entender um pouco mais do mercado de startups e o mercado de inovação, faça ali um meio de campo e a gente auxilia ali junto com o que a gente já faz na BSS. De novo, o caminho não é fácil, acho que todo mundo que empreende aqui, acho que todo mundo está aqui em empreende de saúde, não é fácil, não é um caminho facilitador, existem desafios, existem muitas e muitas e muitas dores também, acho que isso tem que ser levado à tona, Gustavo. Existem muitos desafios dentro dos hospitais, então talvez fazer um mapeamento correto do que realmente os hospitais estão procurando. Eu lembro que quando eu comecei na área da saúde, eu vim da área jurídica, como eu falei, eu fui em 3 hospitais com pranchetinha mesmo, tá? Peguei uma pranchetinha, coloquei 5 perguntas ali e fui em todas as áreas, enfermagem, centro cirúrgico, CFO, enfim, para falar, o que te ajudaria? Cara, o que te ajudaria? O que faria sentido para você? E não buscando solução, mas ouvindo eles falar, poxa, eu tenho um problema hoje tal, eu tenho um problema hoje X, eu tenho um problema Y. E aí eu fiz o trabalho de casa dentro da empresa, junto com o time, falando assim, 70% dos hospitais têm as mesmas dores. Vamos
direcionar para essa dor específica e as outras a gente vai mapeando. Então, é muito importante fazer esse trabalho mesmo ali em loco com os clientes, com os hospitais, e hoje não precisa ir no hospital, você tem muitas pesquisas, muitas informações nas redes. Sigam o CIS Inovação, quem não segue, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, 3 ou 4 grupos, Meirelles, que a gente tem hoje no WhatsApp. A gente tem 5, na verdade. Nós temos 5, tá vendo? 4 grupos aqui no Brasil e um grupo América Latina. Já são 5 grupos, então sigam ali, a gente troca informações, a gente traz conteúdo. A BCS, estamos aqui à disposição, quem não for associado, meu diretor mandou uma mensagem para mim aqui, ó, para não deixar mentir, ó. Bruno, dá 40% de desconto para quem quiser se associar através desse programa. Então, quem quiser se associar depois no LinkedIn da BCS ou no meu WhatsApp, aí a gente pode falar e eu direciono para o time. Nós vamos fazer o RIS, quem não conhece o Healthcare Innovation Show. Então, a gente vai estar com algumas programações dentro do RIS também, quem quiser saber informações e tudo mais. Então, essa trilha vai ser isso, vai ser um apoio a quem quer começar na saúde, é um apoio para quem já começou e ainda encontra dificuldades, e é um apoio para quem quiser falar das suas necessidades, o que passou, para que a gente possa explanar para o mercado e também pedir ali apoio de quem já fez, quem já participou, quem já criou, quem já sofreu, quem perdeu tudo, quem começou do zero. Então, é mais um canal para que a gente possa apoiar aí as pessoas que querem ter uma inovação, querem criar uma startup e querem ter sucesso no mercado de saúde. Acredito que aqui a gente tem pessoas qualificadíssimas para ajudar e apoiar nisso, então já temos entrevistas agendadas, já temos aí os próximos passos. Eu acho que o Gustavo Pedreira pode falar melhor sobre as datas, mas a próxima startup que a gente vai falar provavelmente seja de saúde mental, que também volto a falar, Gustavo, sobre a idade, né, sobre a quantidade de pessoas ali, a mudança da pirâmide, né, então um aspecto muito importante para a gente trazer à tona também, que está sendo pouco explanado e pouco falado, tá? Não, perfeito. Saúde mental é uma das doenças desse século, né? O nosso próximo episódio está marcado para o dia 28/7, mas nós vamos divulgar aí nas redes, podem ficar tranquilos. E, né, você usou bastante a palavra conexão. Eu acho que é o que mais a gente consegue fazer é ajudar nas conexões, ouvir o seu cliente, né? Isso também é uma lição fundamental em qualquer setor, inclusive no de saúde. Doutor Gustavo, suas palavras finais, por favor. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença dessa equipe toda que está na nossa primeira live, super bacana aqui, iniciativa do Pedreira, junto com o Bruno Borg, faremos várias outras. Obrigado mais uma vez por participarem da CIS. O Bruno já deixou aqui um convite, 40% de desconto para quem fosse associar, a gente vai fazer isso mais vezes, está aparecendo a Casé TV, né, divulgando o cupom do Mercado Livre no meio do jogo, então a gente vai fazer isso nas nossas lives aqui também, com os cupons da CIS. Muito bom. Obrigado, pessoal, mais uma vez aqui pela presença. Sigam os nossos grupos, como o Bruno falou, e a gente vai divulgando mais informações de qualidade por lá, como sempre. Eu agradeço imensamente aí, doutor Gustavo Meirelles, agradeço o Bruno, agradeço a todos os participantes. Não esqueçam de seguir, né? Assistem todos os contatos lá no inovaçãosaude.com. O doutor Gustavo comentou aí da newsletter. O newsletter saiu ontem com uma entrevista com ele muito boa, muito aberta, muito original. Agradeço também a oportunidade de ter te entrevistado, Gustavo. E é isso, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.